Fala aí, eu sou o Lucas. Eu sou o Bruno. E o TTNcast de hoje é sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas. Please listen carefully. Hit the record button. Esse TTNcast de hoje é sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. Lembrando que nós temos outro filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Aí. Que é uma animação muito boa, por sinal, a gente poderia até fazer. Que essa animação é baseada na HQ e o filme do Nolan não tem nada a ver com a HQ, do Cavaleiro das Trevas. Eu já assisti até o desenho mesmo do Cavaleiro das Trevas, né? Aham. E é uma abordagem meio diferente do Sim. que rola, né? Porque ele pega um Batman já velho, né? final de carreira. Essa vibe. Mas acho que também tem um pouco de relação, porque tu percebe que nesse filme, já começando até a falar do filme, Aham. o Batman tá meio que cansado, de certa forma, de ser Batman, né? Tipo, se tu for Tu pegar... achou? Eu achei, porque tu percebe, tipo, como é que tá lá aquela rotina do início, né? Mostra meio que a rotina da vida do crime na cidade e do Batman também, né? Tu tá lá, pô, depois do Coringa e tal, tem uma cena que os caras estão meio que fazendo aquela coisa toda com o espantalho, né? Sim, no estacionamento. Não sei se tu... Aí, o que acontece? Quando ele tá lá no estacionamento, aparece um Batman fake lá, né? Dando tiro. Fake news, Taca tiro. Batman trocando tiro aí, todo mundo se pergunta, o que é isso? Como assim Batman tá usando uma arma agora, né? Espingarda, sei lá, que tava rolando lá. E aí, chegou o Batman torcendo as coisas, tava fazendo as coisas, e depois disso, eu acho que depois dessa cena, quando ele chega em casa, né, ele chega lá no lugar onde ele tira a roupa dele, né, tu vê as marcas dele, tudo, e tipo, o cara fala, pô, você devia largar isso, né, tu devia descansar. O Alfred, né? É o Alfred que fala isso. E é até engraçado essa cena que ele leva uma mordida de cachorro e ele não toma uma antirrábica. Não toma vacina. Verdade. Não, com aquela é que ali. no Batman, né, cara? Ele já deve ter a vacina antirrábica na própria roupa, entendeu? Entendi. Mas tipo, aí ele então, tipo, pega e ele meio que é incentivado pelo Alfred a largar, né, isso. Só que ele fala, cara, o Batman não se cansa, né? Ele bota meio que o Batman como se fosse aquele ideal, né? De tipo, o Batman não se cansa. Aí ele falou, mas você se cansa. O Alfred fala isso. Sim. Porque ele é só um homem, né? Eu reparei isso, a questão dele querer se aposentar, e vai ser melhor abordado no terceiro filme, né? Que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Mais do meio pro final, que ele tá ali conversando com a Rachel. Sim. E ela fala que ela ficaria com ele se ele largasse o manto e tudo mais. Eu reparei bem isso, né? Essa caminhada Até pra parecido com a vibe do Homem-Aranha 2, né? Tipo, em certo sentido, né? Uma vibe parecida assim, de que ele tá sendo prejudicado por isso. Ele tá até dormindo no emprego dele, né? Porque ele não aguenta... ele não aguenta ter duas vidas, né? Ninguém aguenta uma vida dupla. Tá engraçado a cena que ele tá dormindo na reunião. Pô, ele tá lá dormindo lá, ele dorme na reunião, ou seja, ele não consegue ser o Bruce Wayne. Sim. E ele só é o Batman, né? Exatamente. Parece que é o Batman que se veste de Bruce Wayne e não o Bruce Wayne de Batman. Na verdade, o Batman tem muito desse dilema, né, cara? Que ele põe a máscara pra ser quem ele realmente é, né? É verdade. É um Ele personagem inclusive contrário. se finge, né? Ele se finge de um babaca, né? Rico. Sim, Justamente sim. pra disfarçar a identidade, né, dele, de Batman. A identidade secreta dele é o Batman, né? E a identidade... Não, a identidade secreta é o Bruce Wayne. Isso aí. Muito maneiro, muito maneiro. Pô, é um filme muito bom, mano. Como eu falei, não tem nada a ver com a HQ Cavaleiro das Trevas, mas ela bebe muito da fonte de O Longo Dia das Bruxas, né? Sim. Que é toda essa questão da máfia, os vilões e tudo mais, e também o Coringa, se tu vê, ele tem uma base muito forte da Piada Mortal. Que é aquele Coringa que ele trabalha a questão da moralidade, né? E além disso, ele é um Coringa que ele quer provar que as pessoas são más por natureza e precisam apenas de um empurrãozinho. E vamos dizer que ele tem um certo sucesso e um certo fracasso no filme, né? Ele tem um sucesso com um personagem X, mas tem um fracasso em um evento Y. Sim, eu sinto, cara, que esse Coringa, indo um pouquinho já pra parte mais filosófica da coisa, eu acho que ele é uma representação, assim, do niilismo quase, né? Do caos, ele é bem assim, niilista, sabe? ele é bem niilista. Ele acredita que todos são maus de certa forma, mas que também, assim, as pessoas estão dispostas a abrir mão
dos valores morais, né? Pra fazer aquilo que elas querem, né? Ou seja, tipo, sei lá, se você tá correndo um risco aqui e você tem que matar alguém pra sair desse risco, você mata pra você se salvar, sacou? Então ele meio que leva ao extremo isso. E tu percebe até pela abertura já a meio que abordagem dele. Isso é muito inteligente do Christopher Nolan, né? Porque já no início você tem um cara que tá assaltando lá o banco, ele mata todos os companheiros dele, ele não se importa com ninguém, bota uma granada de gás, né, na boca do maluco lá e vai embora, tipo, mata todos os companheiros. Ou seja, tipo, ele não tem valores morais, ele não se importa com parceria. Ele é, como ele mesmo se define no filme, ele é um cachorro atrás do carro, né? Ele não sabe o que fazer quando chega no carro, ele só quer ver. Uma piada bem ruim, mas ele só quer ver um palhaço que o circo pegar fogo, né? É verdade. Ele só quer ver literalmente, botam pegar fogo, né? E ele consegue fazer isso em várias cenas do filme, né? Eu acho que ele é um... Ah, fala aí. Inclusive tem uma curiosidade muito interessante, aquela cena do hospital explodindo, que ele fica mal combatendo no controle. Gosto daquela cena. Então, aquela cena em específico, claro que explosão não, mas dele bater no controle e sair andando, é improviso. Eu acho que eu até ouvi falar disso, né? Que o controle meio que não pegou e ele meio que ficou fingindo assim, tipo, o que tá acontecendo? Quando explodiu, ele continuou na atuação, né? Pô, é bom que tu vê como o LED, ele mergulhou no personagem. Ele né, foi muito bravo no personagem mesmo. Inclusive, até aquela cena também da prisão, que ele tá aprisionado batendo palma, né? Também ela também foi improvisada, né? Sim. Muito maneiro, cara. Uma tristeza muito grande que se tem com a trilogia do Nolan é a morte dele, né, cara? Claro, obviamente pela morte dele em si, uma pessoa morreu e ele se suicidou. Sim. Mas também é triste na obra, pra obra também, porque ele apareceria no terceiro filme, né, cara? O terceiro filme seria uma abordagem bem diferente, eu acho que seria bem melhor do que foi. É um bom filme, mas é um filme muito abaixo. Pelo menos pra mim é o filme não tão bom comparado ao primeiro e ao segundo, entendeu? É o filme Realmente, mais fraco. o peso do segundo filme foi um peso muito grande mesmo. É um manto, assim. É o melhor filme de herói, não tem jeito. Eu reassisti hoje e, cara, é disparado o melhor filme de herói. É o melhor Batman, é o melhor Coringa, é o melhor filme de herói solo. Pra mim é o melhor filme de herói até... Eu gosto muito dos Vingadores, mas pra mim supera os Vingadores, sabe? É um filme que o roteiro é bem inspirado. É muito bem feito, cara, o roteiro dele, porque ele sempre apresenta, ele te dá um tempo pra você respirar, sabendo que é um personagem, antes de o personagem tomar uma medida, alguma coisa que vai mudar a história, né? Então, tipo, você vê quem é o Bruce Wayne, o Batman, por exemplo, né? Ele tem essa dificuldade em relação a viver a vida do Batman, do Bruce Wayne e tal. Você já vê isso no início. Você não precisa ouvir palavras tipo, tenho dificuldade de ser o Batman ou o Bruce Wayne. Você vê isso no filme, você sente isso nele. Que ele tá carregando um peso de ser um herói, né? De ser o Messias da Gotham, né? Tipo, aquele cara que vai ser o cavaleiro, né? Literalmente, é aquele cara que vai defender a Gotham contra os criminosos dela, se é aquilo que ela precisa. Mas ele não consegue, tipo, viver, né? Por causa disso. Ele não tem vida. Sim. Então, ele meio que sente um fardo por causa disso. Mas ele mesmo assim, tipo, ele não chora, né? Cara, até o Alfred fala isso, né? Cara, você sente dor. Você não é o Batman. Aí ele fala, mas eu não posso ligar pra isso. Né? Tipo, eu não tenho que me importar com isso. Sim. Então, tipo... Aí, isso leva, então... Todos os personagens já são apresentados antes, né? O Coringa já naquela cena do assalto, o Batman com essas cenas. Até o cara, por exemplo, que é aquele rico que depois vai ser usado, né? O dinheiro dele, tudo pra... O asiático, Ah, sim, eu esqueci o nome dele no filme, mas Então, até mesmo ele, antes você vê ele como um cara que quer ser sócio das empresas Wayne, um parceiro. Exatamente, então tipo, ele já apresenta antes o poder que o cara tem, apresenta mais ou menos o que ele pode fazer ou não, e depois você tem um aprofundamento de quem ele é. Sabe? E não só isso, Bruno, mas você é apresentado a uma Gotham extremamente mergulhada no crime, né, cara? Quando o Harvey Dent, ele prende os criminosos, né, de uma vez só, que ele prende vários criminosos, muito por conta da delação desse chinês, ele tem uma conversa com o prefeito, né?
E o prefeito fala que ele teria problemas não só com o crime, mas ele também teria problemas com a polícia, com os jornais, com os políticos, entende? Então você vê uma Gotham extremamente mergulhada no crime, um Batman querendo defender essa Gotham e um Coringa querendo expor essa Gotham, entendeu? Uma Gotham que não tem inocente, sabe? O Coringa, ele é quase que uma força da natureza nesse filme, né, cara? Cara, isso é muito legal da parte do personagem do Coringa, né? Porque, tipo, ele é mau, a gente entende que ele é mau na história, mas ele é um mal, de certa forma, necessário. Para duas coisas, né? Tanto para mostrar quem Gotham é, de verdade, quanto também para fazer o Batman se tornar aquilo que ele tem que ser. Porque o Batman só se torna um Cavaleiro das Trevas, no fim das contas, porque o Coringa tava lá. Exatamente. Sacou? Ele não seria o Cavaleiro das Trevas se ele não tivesse que tomar o fardo, né, de ser vamos dizer assim, o crucificado da história, para o Harvey Dent ser aquele cara que vai ser o Cavaleiro Branco, como diz no o filme. Cavaleiro Branco, né? Isso mostra também a visão que o próprio Bruce Wayne tem, né, sobre a Gotham, porque ele tem uma esperança para Gotham, ele tem uma esperança de redenção, mas ele não acredita totalmente em Gotham, a ponto de ele mentir para justificar um cavaleiro desse, porque ele acredita que ela não tem capacidade de se sustentar sem isso. Sim. Então mostra que ele acredita numa redenção, mas ele não acredita naqueles que vão, tipo, em Gotham em si. Ele não acredita totalmente em Gotham. O próprio Coringa tem uma curiosidade muito interessante, de bastidores, e se não me engano o Heath Ledger, ele chegou a falar sobre isso, que ele queria trazer um Coringa que é um ex-militar revoltado com o sistema, sabe? Um ex-militar em um pós-guerra revoltado com o sistema. Você vê que o Coringa nesse filme, ele é bem estrategista, sabe? Ele fala que ele não planeja, mas ele é bem estrategista. Ele planeja assim, ele tem ótimos planos. Entende? Totalmente, ele é tipo um Jack Sparrow, tá entendendo? Sim. Porque o Jack Sparrow é aquele personagem que, tipo, tu olha pra ele parece que não tá acontecendo nada, que ele não planeja nada, ele se faz de burro. Mas quando você olha, ele é um cara muito inteligente, porque ele sempre sai das piores, assim, tu olha, cara, ele não vai sair dessa. Tipo, tá preso dentro do Palácio do Rei, vai dar tudo errado. Não vai sair dessa. Aí ele olha assim, tipo, uma porta lá em cima, com um lustre ali, ele pula no lustre, ele vai pra porta e mete o pé. E tipo, caraca, o cara não era burro? É a mesma coisa do Coringa que você tava falando, né? Porque ele parece um cara assim, que é o caos, que é só um cachorro que vai na entrada, não sei o que lá. Mas ele planeja muito bem. E tu falou muito essa questão dele parecer burro, igual naquela hora que tá tendo a reunião lá das máfias, né? E ele aparece sozinho, sem nada, e pô, esse cara é um idiota, ele vai morrer. É um imbecil. Ele tá cheio de bomba, sabe? Ele chega, só vamos lá, você tem... Cara, ele é muito inteligente, né? No modo como ele faz as coisas. Ele é um vilão quase perfeito, né? Ele é o melhor. Acho que da cultura pop ele é o melhor vilão, mano. Eu também acho eu gosto muito do Darth Vader, mas ele realmente chega assim no top 3, assim, tranquilamente. E pra o legado mim, dele, né? Eu gostei muito do Joaquin Phoenix, mas também pra mim ele é o melhor Coringa, mano. Outro detalhe maneiro sobre a história do Coringa, né, nessa coisa toda do Batman Cavaleiro das Trevas, é que, não sei se tu percebe, mas a história que ele conta sobre quando ele bota Cada hora ele conta uma coisa. Ele conta uma história diferente. E aí tem a teoria, né, que fala que ele meio que isso mostra a loucura dele, né? Sim, tipo, sim. ou ele é maluco e acredita naquilo mesmo, ou então, tipo, ele conta uma história diferente, tipo... Porque uma hora ele fala que foi o pai dele que cortou a boca dele, outra ele fala que ele que cortou. É bem interessante. É muito interessante. Ele é um personagem bem teatral, né? Ele é quase um bobo da corte, né, cara? Você vê que ele é um bobo da corte, claro, bem trágico, né? Mas, querendo ou não, ele também é engraçado, mano. Sabe? É verdade. Então, tu se diverte assistindo ele. A verdade é essa. E ele faz, de certa forma... Você não torce pra ele, mas você admira de certa forma. É um mal que você não gosta, que você vê que é uma pessoa assim ruim, que tá fazendo muita coisa louca, mas ao mesmo tempo tu fica, caraca, que cara inteligente. Cara, eu não sei se você tem essa sensação, mas eu assistindo o filme, em momento nenhum você pensa um ator por trás, você acha que é o Coringa que acabou, entendeu? Você olha pro Coringa. É exatamente isso. Você o vê ator o Coringa. some, verdade. Você não vê o ator. Pô, se você pega os trabalhos do Heath Ledger antes do Batman o Cavaleiro das Trevas, não tem nada a ver com isso, mano. Tanto que ele foi muito questionado por conta disso. O diretor, né, foi questionado, a produção em si foi questionada por ter escolhido um cara de romance
pra fazer um papel de De um psicopata. De um psicopata, terror psicológico total, né? Então agora a gente vai pra esse lado mais alegórico do Batman Cavaleiro das Sim, Trevas. sim. E acho que a primeira coisa que eu vejo nisso tudo é que a gente tem essa questão do caos e da ordem. Sim. Que eu acho que até vai bem Jordan Peterson. Uhum. Não sei se tu já assistiu o Jordan Peterson, alguma coisa dele. Não. É um psicólogo lá dos Estados Unidos. E ele tem uns valores muito, muito centrados até no cristianismo, né? Sim. A sociedade ocidental foi criada no Uhum. cristianismo. E ele reconhece muito bem isso, né? Ele reconhece que os valores que a gente tem hoje são graças à religião cristã, Uhum. né? E aí, nisso tudo, ele fala muito sobre caos e ordem. Que meio que, por exemplo, você pega lá Gênesis 1, tudo era um caos Sim, e Deus trouxe a ordem. exatamente. A terra sem forma e vazia, Exatamente. e Deus fez a terra ter plantas, ter várias coisas, né? Ele Sim, separou água, as coisas. Ou seja, tipo, Deus ele faz uma administração de tudo, ele faz uma ordem do caos. E você percebe que a figura do Batman, né? Ela é uma figura bem a favor da ordem, né? Sim. Ele tá vendo um caos na cidade, né? Todo o crime. O... Indo contra a lei, né? De certa forma, as leis, tipo, você for pensar em ordem, você pensa em leis da natureza. Você pensa em leis, por exemplo, uma música que é um caos é uma música que não segue lei nenhuma da harmonia. por exemplo. Exatamente. Então, uma música que você tem uma ordem muito boa é uma música que faz um sentido pro ouvido. E aí a mesma coisa é a Gotham, né? Porque a Gotham ela tá imersa num caos, ela tem toda essa criminalidade rolando, tudo isso de ruim acontecendo. E o Batman, ele se vê, o modo como ele se vê é como essa muito figura importante tu falar. redentora que Sim. traz a ordem a esse caos de Gotham. De certa forma ele começa a trazer, tanto que o Coringa, inclusive, admite isso, né, cara? Que desde o surgimento dele houveram muitos problemas para a máfia e para o crime organizado. Porque os policiais, eles pararam de temer o crime antes, né? E o Batman, ele começou a aflorar muito, ele começou a deixar muito à mostra Sim. essa questão do crime, né? Uma cidade, como você mesmo disse, imersa no caos, na desordem, no crime, sabe? E o Batman, ele, engraçado que é o Cavaleiro das Trevas, ele traz, de certa forma, uma certa luz, né, cara? Sim. Ele traz, de certa forma, uma certa ordem, né? Inclusive, o Batman, ao mesmo tempo que ele se vê como a lei, ele sabe que ele não é um bom exemplo. Sim. Você vê aí, o Ele filme te mesmo se mostra vê como isso um mal no início. necessário, né? Sim, o filme te mostra isso logo no início, né? Com aqueles caras vestidos de Batman. E ele entende isso quando ele quer levantar o Harvey Dent como Cavaleiro Branco, né, cara? É. Como a cara da justiça de Gotham, né? Porque a justiça, na visão dele, precisa de um rosto. Ele mesmo fala isso no filme. Eles precisam de um rosto e o rosto é o Harvey. Sim, sim. Entendeu? A esperança o Batman é a esperança de Gotham e a esperança do Batman é o Harvey, entendeu? Ou seja, o Redentor, né? Aquilo que o pessoal acha assim que, nossa, a ponto das pessoas se vestirem de Batman pra lutar contra Exatamente, o crime, né? exatamente. Bem perigoso de Mas os malucos chegaram, eu vou me vestir de Batman porque eu quero também fazer parte disso, né? Quase, sei lá, várias pessoas se vestindo de... É tipo o Kick-Ass, né? Aquele filme lá, né? O nego começa a se vestir de super-herói pra combater o crime. Óbvio que vai dar errado. Óbvio que vai dar errado. Mas e o Batman não impede o cara de viver aquilo, né? De fazer aquilo, porque ele se entende como tendo que carregar esse fardo, esse manto de sofrer por Gotham. Cara, uma coisa que eu vejo muito no Batman, e esse novo filme do Batman, os trailers têm mostrado isso muito bem, é que o Batman, ele se viu como a justiça, muito nesse filme do Nolan, né? Mas no trailer desse novo Batman, tem uma coisa muito interessante, quando pergunta pra ele quem é ele fala que ele é a vingança. Uhum. Entende? E pra mim isso é muito interessante, porque o Batman, ele não tá fazendo isso por justiça. O motor inicial dele é a vingança, entende? Sim. Entende? Ele começa a enxergar o crime a partir do momento que os pais dele morrem e ele quer de alguma forma se vingar do crime em si. Sabe? Você vê um Batman muito egoísta, um Batman que ele... E no filme isso é bem mostrado, principalmente quando ele comete aquele crime de invadir a privacidade das pessoas, sabe? Ele fala, não importa que é fora que é contra a lei, eu vou fazer isso, eu tenho que achar esse cara. Você vê que deixa de ser por justiça e passa a ser uma obsessão própria, Sim. sabe?
E poucos anos depois, uma curiosidade, né? Abrindo parênteses, esse crime ele foi descoberto nos Estados Unidos, né? O governo norte-americano fazia isso. Foi aquela coisa do Snowden? Tem até um filme, Snowden, herói ou vilão, não sei se tu Ah, sim. acho que foi sobre dos isso, celulares. né? Sim, exatamente. Que eles, pouco tempo depois do filme ser gravado, foi descoberto que o governo americano fazia isso, cara. Caraca. Tá entendendo? E olhando pro Batman, você vê o quanto o senso de justiça do homem, e cara, isso é muito bem trabalhado no filme, no personagem do Batman, né? Sim. E o Coringa, usando uma linguagem chula, meio que cospe na cara dele, mostrando, tipo, cara, você não é justo, mano. Você é igual a eu. Tá entendendo? A diferença é que eu sei que eu sou louco, eu sei que eu sou mau, e você acha que você é bom, mas você não é, entende? E isso me remete muito à questão de depravação total, sabe? Um homem que tem um senso de justiça manchado, entende? Ele acha que tá fazendo bem, ele acha que tá fazendo certo, mas é o certo pra ele, sabe? Entende? Pra ele aquilo é justo, mas, cara, e já veio uma outra questão de, mano, vale a pena você quebrar a lei pra fazer o que você acha ser certo, entende? Imagina se todos pensassem assim, e é bem trabalhado no início do filme isso, se todo mundo pensasse como ele, vou fazer a justiça do meu jeito, vou botar uma capa preta, uma máscara e vou combater o crime, como você falou no Kick-Ass, isso também é trabalhado, sabe? Um admite que quebra a lei, mas é pra fazer o caos, né? Pra mostrar quem as pessoas são. O Coringa, de certa forma, é uma boa representação disso, que ele chega e, cara, olha só, o caos ele mostra a realidade das coisas, né? De acordo com o Coringa, isso. Então eu vou pegar e vou causar o caos na cidade. Sim. Porque isso vai mostrar quem as pessoas são realmente, vai mostrar a depravação delas, né? Sim. Que todos são depravados. Que é justamente a tese que ele tenta trabalhar, né? Que ele tá E trabalhando. o Batman, ele abraça, de certa forma, a própria depravação, mas ele meio que faz isso, meio que pensando assim, cara, eu vou ser o injusto, né? Eu vou ser o depravado, o cara que invade a coisa dos outros, mas é justificado. Aham. Porque eu vou fazer isso para trazer o caos. Inclusive, a própria mentira que ele conta no final é mostrado no próximo filme que isso só traz mais problemas. Né? Exatamente. Então, o caos ele não pode trazer ordem. A mentira, a transgressão, né, da lei, ela nunca vai trazer uma justiça. Né? Sim. E aí que tá, Bruno, lei, cara. Por que Deus, quando ele tá constituindo uma nação, né, de Israel, ele faz tanta questão da lei, mano? Porque o homem, ele precisava de um referencial. Sim. Entende? C.S. Lewis vai dizer que Deus, quando ele dá a lei a Moisés, ele tá se baseando nele mesmo. Deus se baseia nele e dá a lei. Entende? E você vê também, fazendo estudo comparando, né, a cultura israelita, cultura judaica, religião judaica, com as outras religiões, você vê que é uma religião que vai justamente contrária. Até nos mínimos detalhes, entende? Tipo, nas outras culturas é comum raspar a cabeça. Sim. Então na nossa a gente não, é proibido raspar, entende? E por aí vai. E por que é importante a lei? Justamente por conta disso. Porque se você não tiver lei, se você não tiver um referencial, cada um vai fazer a justiça segundo a sua visão do que é justo. Entende? Cara, isso é muito maneiro até no Harvey Dent, né? Porque você percebe já desde o início do filme que ele é uma figura que ele tem uma certa escuridão nele. Sim, sim. Tu sente isso nele? Ele não é um cavaleiro branco como... Você sente que tem algo de errado. Sim. O filme meio que passa isso pra você. Inclusive, te cortando, Bruno, mas só pra te ajudar no teu argumento, Tranquilo. é naquela cena que ele pega um dos capangas do Batman, né? Do Sim. Batman, do Coringa. Que o cara ele era esquizofrênico e tudo mais, que ele tenta jogar na sorte, né? Ele joga a moeda pro alto, aí primeiro o cara não ia morrer, Sim. entende? Ele vai e faz a pergunta. Aí, na segunda que ele ia jogar, o Batman vem e pega. Sim. Daí tu já consegue entender que ele não é um cara... Que ele não é um cavaleiro Ele branco. ele não tá tão na mansão das ideias não, entendeu? Mancha, entende? Inclusive, depois isso se mostra, né? Quando a pressão vem, isso que é a utilidade maravilhosa do Coringa, né? Que ele mostra o coração dos personagens. Sim, mano. O Batman, ele tomou esse fardo, né, e tal, e mostra que ele tá se empenhando por Gotham, mas que na verdade ele tem uma visão de justiça muito humana, de certa forma, né? De, vou mentir, vou fazer as coisas pra me justificar.
O Harvey Dent, quando ele passa também por aquele problema, tal, da face queimada e tal, ele pega e ele começa, ele também tem a metade da moeda queimada, né? E ele fala que a única coisa que vai trazer justiça no mundo desses é a chance, né? Então, tu tem 3 visões diferentes de justiça, né? Três visões que, no fim das contas, nenhuma delas leva a nada, né? E ele também fala ele também usa uma frase, eu não lembro exatamente o que ele diz, a frase exatamente como é que era, mas ele fala que a única justiça que existe seria o acaso, um negócio assim, né? Sim, isso daí que eu falei. Sim, em outras palavras. Exatamente. Então, e aí eles 3 têm então essa coisa, né? Essa visão de justiça. Um mente fazendo o certo, né? Batendo em bandidos, mas na mentira, negando a verdade de que ele não é capaz de redimir Gotham, de que mentir, tipo, fazendo um ideal que não existe também não dá certo para redimir Gotham. O outro já aceita isso, aceita o caos, aceita toda essa mentira, todas essas coisas, quer mesmo expor isso, jogar no telhado, no ventilador, né? E o outro meio que, assim, tem essa escuridão dentro dele, mas por fora parece que também é o Cavaleiro Branco e tal, né? E a gente vê então, né, que tipo, até a justiça do homem, né, como aquele versículo mesmo fala, não produz a justiça de Deus. Sim, a ira do homem produz a justiça de Deus. Eu dei uma NTLH aqui, uma versão atualizada, entendeu? Cara, a justiça do homem não produz a justiça de Deus. E isso é pura verdade. Porque as pessoas, elas tentam fazer a justiça pelas próprias mãos. Elas tentam produzir um mundo, né, redimido. Isso, cara, isso é mostrado por todos os movimentos sociais, por todos aí os lados da política, direita, esquerda. Você vê que todos eles têm uma visão de Messias, todos eles têm uma visão de redenção do mundo, uma visão escatológica até, né? Se você for falar a palavra escatologia, que tem a ver com a doutrina das últimas coisas, né? Do que vai acontecer no fim das coisas. Por exemplo, para um ateu, por exemplo, a escatologia dele deve ser, sei lá, que o mundo vai esfriar, né? Com a entropia do universo, e que aí o sol vai explodir, que vai dar mó poder lá, estrelas, né? Já a doutrina cristã é que Jesus vai voltar, né? Que ele vai redimir todas as coisas, que ele vai julgar os maus e os bons, né? Então, a gente tem isso em todos os lugares. Todas as pessoas têm uma ideia de o que vai acontecer no fim das coisas. Sim. Todo mundo pensa nisso. Não é uma coisa que só os cristãos pararam para pensar. Tu tem até aquela coisa lá de 2012, né? Que o pessoal achava que o mundo ia acabar em 2012. Os astecas, os maias, sei lá. Esse negócio de 2012 achei engraçado. Depois o esforço que eles fizeram para explicar, não era bem o fim, era o início, não sei o quê. Tentando justificar, né? Mas é uma escatologia, né? Tipo, o pessoal criou toda uma escatologia em volta disso. Até saiu um filme, né? Desse negócio, né? Com a Arca de Noé. Inclusive, tinha bastante medo nessa época. Eu tive mesmo, até sonhei com isso, cara. Era novo, né? Eu tive um pesadelo com isso. Mas, assim, então, o próprio filme mostra que existe essa visão, assim, escatológica, né? E que o ser humano, cara, ele não é capaz de trazer a paz. Sim. Ele não é capaz de pelas próprias mãos trazer aquilo que ele não consegue alcançar. Porque a paz bíblica, né? Tem até um vídeo do Bible Project muito bom explicando sobre isso, sobre paz, lançou até em português há pouco tempo. E, cara, a paz bíblica, ela tem a ver com uma completude, né? É tipo um muro que não tem falhas. Sim. Pensa em um muro que não tem falhas, ele é um muro que tem shalom, que tem paz, um muro shalom, perfeito, em paz. A cidade da paz é Jerusalém, que seria o ideal de uma cidade perfeita. E você tem Gotham, que é uma cidade toda deturpada, e as pessoas querem que ela chegue a essa cidade da shalom, mas eles não conseguem fazer isso, porque ela nunca vai se tornar uma cidade perfeita. Exatamente. Até porque também quem tem a esperança deles está no lugar errado, né, cara? Eles tentam construir o Messias, né? Inclusive como o nosso país tem tentado fazer eu não vou nem... Eu vou usar a palavra Messias aqui porque serve para os dois lados. Sim. Os dois lados têm problema muito sério, a esquerda e a direita. E os dois estão achando que o lado dele vai resolver alguma coisa, né? E assim, obviamente, acho que a gente tem
nossas críticas ao governo e tudo mais, mas uma coisa que a gente quer trazer aqui nesse comentário não é ao governo em si, mas é onde está a nossa esperança, né, cara? Porque não adianta, mano. Onde está a sua esperança, cara? Se não tiver em Deus, ela vai ser frustrada, né? E uma coisa assim que eu tava querendo falar, uma viagem minha, onde estava falando do Coringa, de algum modo, essa questão dele mostrar, provar o Batman, quem são os homens, Sim. me lembrou muito o livro de Jó, Sim. aí no prólogo, né? Que Hasatan ele chega a Deus e ele fala que vai mostrar a Deus quem é Jó na verdade, né? E, enfim, você vê que o Coringa ele tem muito essa questão também, sabe? Ele tem essa figura bem satânica, vamos dizer assim. E voltando à questão da verdade. justiça, mano, o Coringa ele quer mostrar que o homem não é justo coisa nenhuma, né? Sabe? Que é, inclusive, a tarefa do diabo realmente é essa, né? O Tim Keller diz muito que ou o diabo ele vai ressaltar a justiça de Deus, ou vai ressaltar a graça de Deus, né? Tipo, em uns momentos ele vai falar, cara, você é livre para fazer o que você quer. Em outro momento ele vai falar, cara, você não é digno de chegar perto de Deus, né? De conseguir chegar lá. Sim. E eu vejo isso muito na figura do Coringa, como você falou, né? Ele mostra que todo mundo é depravado, que todo mundo é isso e tal, mas ao mesmo tempo ele pega e meio que mostra que, tipo, todo mundo é meio que livre pra ser isso. É uma figura que não faz sentido, né? Sim. Mas ele mesmo aceita isso, é o caos. A figura do caos é essa, né? É uma figura que abraça os próprios erros, mas que critica, de certa forma, os próprios erros, falando que, tipo, é uma comiseração, né? E, cara, e ele quer demonstrar também que, assim, tipo, eu não sou o único pessoa assim. Ele quer também demonstrar a hipocrisia das pessoas, mano. Entende? Tá entendendo? Ele cara, nas palavras tá dizendo, pô, as pessoas me julgam, apontam pra mim, mas eu não sou o único assim. Entendeu? E eu vejo muito isso, o Bruno, no nosso dia a dia. Eu já fiz isso várias vezes, então vou falar de mim, né? De apontar o erro dos outros, e Cristo fala sobre isso, né? Sim. Antes de falar do cisco do sermão, tira a primeira trave dos seus olhos, né, mano? Sim. E o Coringa, ele tá tentando justamente fazer algo parecido com isso, entende? Vocês falam de mim, mas tem uma trave nos olhos de vocês, entende? E nós, quanto cristãos, a gente tem que tomar cuidado para não julgar com uma medida muito pesada o nosso próximo, porque assim, obviamente que a gente vai ver algo errado, e Cristo nos ensina isso também, a gente vai corrigir, sabe? A gente vai falar com a pessoa e tal, conversar, mostrar na Bíblia por que ela tá errando, por que ela tá pecando, mas a gente não tem o poder de condenar essa pessoa, entende? E seria muito hipócrita da nossa parte fazer isso, sabe? Sim. Essa questão de você... E o Batman, ele tem isso, sabe? Ele, cara, eu sou a justiça e o Coringa, ele é do mal. Eu não, eu sou bom. Ele faz esse jogo de papel, né? Ele é o mal, eu sou bom. Sim, o Batman tem isso. O comissário Gordon, a gente tá esquecendo de falar dele também, que também é uma figura muito importante pro filme, ele tem muito isso também, entende? Ele é um cara que tá enxergando o mundo preto e branco, mas eu acho que uma utilidade muito boa do Coringa, desculpa te cortar, mas Sim, é justamente que ele atinge um ponto muito importante no Batman. Que o Batman acredita que ele pode mudar as coisas pela força do próprio braço. Né? Ele tá lá em Gotham, socando os bandidos, e até agora funciona, né? Porque os bandidos estão lá, né? Fugindo e tal. Mas a partir do momento que ele tenta fazer isso com o Coringa tá rindo da cara dele. Naquela cena. Exatamente. E aí, tipo, o próprio Coringa fala, cara, você não vai conseguir fazer isso comigo. Tem até um pouco engraçado aqui. Where is she? Onde está ela, né? Ele gritando pra saber onde está a namorada e o outro cara lá. Mas ele não se assusta com isso, né? E ele tá lá tipo assim, cara, você tá tentando fazer isso Exatamente. comigo e você não vai conseguir. E até é engraçado que assim que ele vai interrogar o Coringa, ele bate a cabeça do Coringa na mesa, né? Aí Sim, o Coringa sim. fala, não começa pela cabeça, a vítima fica conta. E ela não sente, aí quando ela fala que ela não sente dor, ele dá o soco na mão dele, né? Aí ela fala, viu? Não senti nada, uma coisa assim. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, é um ator muito bem. É um ator que trabalhou muito bem no papel, né, cara? Mas aí a gente então chega, tipo, acho que no clímax da obra do Batman, Cavaleiro das Trevas, que eu acho que é aquela cena dos barcos. E o Batman tá chegando no Coringa lá naquele prédio em construção, né? E tem cachorro pra caraca lá, o Batman tá com a roupa pronta pra isso já, né? Sim. Aprendeu da última vez, né, com os Zeus. Mas
É muito legal essa cena porque ela bota força ao máximo, né? E já acontece isso durante o filme. O Coringa ele já tá forçando Gotham inteira a ver o Batman como o vilão da história, porque se ele não mostrasse quem ele era, as pessoas iam continuar morrendo. Exatamente. Então ele tá lá forçando toda hora a imagem do Batman a ser o Cavaleiro das Trevas. Ele tá levando o Batman nesse caminho, né? A ser o crucificado da história. E então chega nesse momento final onde você tem o embate máximo da moralidade, né? Onde você tem um barco com criminosos e um barco com cidadãos normais, né? E esses dois barcos têm um controle para explodir o outro barco. E o barco que explodiu o outro barco primeiro fica sem explodir. Exatamente. Né? E se nenhum dos dois se explodirem também funciona, mas assim, os cidadãos estão lá pensando, né? Caraca, o outro barco tá com criminosos, eles vão explodir a gente primeiro, a gente tem que explodir ele. E também a ideia que o Coringa passa é tipo, se um não explodir o outro, os dois vão explodir. Então alguém vai morrer de qualquer jeito, né? E, inclusive é muito maneiro porque você vê aquela cena braba, né? Onde depois do Batman chegar no Coringa e tal, ele pendura o Coringa de cabeça pra baixo. Aí a câmera vira. E a câmera vira de cabeça pra baixo, né? Então tá o Coringa lá, né? Meio que o Coringa tá em pé, só que na verdade ele tá vendo o mundo inteiro de cabeça pra baixo. Sim. E o Batman tá lá, né? De cabeça pra baixo junto com o mundo. Então mostra essa visão que ele tem, né? Do mundo totalmente subvertido, né? Sim. O mundo totalmente... o mundo, ele tá ao contrário pra ele, né? É um mundo manchado, né, cara? É um mundo... É como se o Coringa fosse o único que enxergasse o mundo como ele é, né? É um mundo com defeitos, digamos assim, né, cara? Verdade. Mas aí, isso que chega no ponto principal, né? Porque até a própria redenção do Coringa, né? Até a própria visão que ele tem de que ele vai provar que todo mundo tem é totalmente depravado, totalmente mal, não sei o que lá, ele na verdade prova que existe uma lei no coração do homem, né? Porque quando ele faz isso, o barco dos criminosos lá, acho que joga o controle fora. Sim, isso é muito interessante, né, cara? Porque, tipo, tu viu que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu era bem novo. Tá lá aquele dilema e tal, explode, não explode, aí vem o cara, ele é grandão, né? Vai ser um Tu assassino. pensa, caraca, ele vai matar todo mundo. Ele fala assim, ele até fala, eu vou fazer o que você deveria ter feito há muito tempo. Entende? Aí ele pega o controle e joga pela janela. Sim. E, cara, você pode até fazer uma leitura filosófica disso, que é o criminoso criticando a lei, né? Por que ele falou fazer o que você deveria fazer há muito tempo? O que tá falando ali? Eu vou seguir a lei. Você é representante da lei, você ainda tá... Era um policial, né, que tava segurando. Sim, sim. Você ainda tá pensando, cara, que exploda ou não exploda. Ele pega e fala, mano, vamos acabar com essa tentação, entendeu? Vamos jogar fora. Então, cara, o criminoso mostrando que existe, de certa forma, um padrão moral no homem. Inclusive, o próprio filme inteiro é sobre isso, né? Porque o Batman tem um padrão. Sim. Um padrão do Redentor que ele não consegue ser. Sim, sim. Porque ele não é capaz de tomar todas as marcas de Gotham. Ele não é capaz de redimir Gotham. Mas ele tem uma ideia na cabeça dele, e isso é muito engraçado como nós, como seres humanos, temos isso. Nós temos uma ideia de alguém que é perfeito, porque tem que tomar todas essas dores, ele de certa forma tem que ser perfeito. O Alfred fala que o Batman não seria capaz disso porque ele não é perfeito, né? Mas o Bruce Wayne tem essa ideia de que tipo, o Batman tem que ser perfeito. Ele tem que ser capaz de tomar isso. Então, ele tem esse padrão moral e esse padrão do Redentor que vai pagar por todos esses pecados que o Batman não é capaz de pagar, de certa forma. No fim das contas, não consegue fazer isso. E no fim das contas, a gente também vê que o próprio Coringa também não consegue o objetivo dele principal, porque o ser humano, mesmo manchado pelo pecado, né? Pelo capaz, pelo capeta, sei lá. Eu ia falar capaz sem querer. Pelo capaz. O ser humano, mesmo manchado pelo pecado, ele ainda tem algo dentro dele clamando pelo bem. E aí a gente pensa muito naquela questão filosófica, né? Que é o imago Dei, sabe? Que é essa imagem de Deus no homem, né, cara? Porque o homem, ao contrário do que os gnósticos falavam, não é questão da matéria ser má, né? Sim. O homem, ele não foi criado para ser mal. Ele foi criado perfeito. Só que ele foi manchado pelo pecado. Entende? Então, assim, por ele ter sido criado bom, mas está sendo manchado, é como se fosse uma blusa que você mancha com cloro. Entende?
Você vai ver parte de cloro ali, mas você vai ver parte que não tem cloro. Sim. E a parte que não tem cloro é o que é a blusa. Mostra o que a blusa devia ser, né? Exatamente, sabe? E essa questão do Imago Dei, da imagem de Cristo, trabalha justamente isso, sabe? A questão de, assim, o homem, ele é mau, mas ele não é completamente mau. Entende? Imagem de Cristo, imagem de Deus. Deus e Cristo Sim, é o mesmo, né? totalmente. A gente foi feito para ser a imagem dele. Romanos 8 fala sobre isso. E por isso que a gente vê e a gente entende que não é só o cristão que é capaz de fazer coisas boas. Sim. Entende? E isso também, cara, deve nos alimentar no sentido da gente amar o nosso próximo, sabe? Totalmente. Da gente não se ver como nós os Superior. mocinhos, entende? É exatamente isso. Porque eu acho que o cristão, então, ele abraça essas duas vozes, de certa forma. Tanto a voz do Coringa, de alguma forma, quanto a voz do Batman. Exatamente. E tu percebe no fim das contas que eles dois tinham um ponto de certeza naquilo tudo. Cara, existe um caos no ser humano, existe algo que tá fora de ordem, mas para você admitir que existe o caos, você tem que admitir que deveria existir alguma ordem. exatamente. Sabe? Porque até para você dizer, isso é um ponto muito forte contra as próprias pessoas que dizem que o mundo não tem sentido, que é o niilismo, né? Que o universo não faz sentido, que nada faz sentido. Porque se nada faz sentido, como é que faz sentido você falar que nada faz sentido? Sabe? Você precisa ter um sentido para falar que nada faz sentido. Tô entendendo. E você precisa ter uma ideia de sentido. Porque para dizer que nada faz sentido, tipo, que tudo tá fora de ordem, você teria uma ideia de ordem na cabeça. Sim. Então, o Coringa, para dizer que tudo é fora de ordem, que ele tá lá para fazer a coisa virar o círculo mais pegando fogo ainda, ele teria que ter uma ideia de ordem na cabeça. E eu acho que ele meio que admite isso, de certa forma, de que o mundo tá fora da ordem que deveria estar, e ele tá meio que para mostrar isso. Porque existe uma ordem e o mundo não Exatamente. tá nessa ordem. Então, o cristão, ele abraça esse lado de que nós não tenhamos sentido, mas que nós estamos fora de ordem por causa do pecado. Fora do caminho, né, mano? Então, nós somos depravados. Sim. Já é o primeiro ponto. Mas existe o outro lado que nós precisamos de um redentor. Né? Que é o lado que o Coringa meio que ignora. O autor da história, né, ele usa isso para criar o Cavaleiro das Trevas, né? Um redentor imperfeito. Mas nós temos uma ideia de que até o próprio Batman entende isso. De que existe um redentor que ele não consegue ser e que nós precisamos também. Sim. Que a Gotham precisava também, de certa forma. E, cara, também interessante é que o filme ele deixa isso bem claro, que as pessoas, elas não são... o mundo ele não é preto e branco, sabe? Ele tem tons de cinza, entendeu? Pessoas más podem fazer coisas boas e pessoas boas fazem coisas más também, entende? Sim. Isso, e sendo um pouco polêmico, tem uma galera que gosta de falar, que gosta de separar as coisas, né? Tipo, música de Deus e música do diabo. O que não é sacro é diabólico e tudo mais. Sim. Só que essas pessoas simplesmente ignoram isso que a gente está falando. Que o homem, ele foi criado sem pecado, e a partir do momento que Adão cai, o homem passa a ter pecado. Mas isso não muda o fato dele ter coisa boa, dele ser imagem e semelhança de Deus ainda. Entendeu? Mas a partir do momento que Adão peca, nós não viramos outra coisa. Continuamos sendo imagem e semelhança de Deus, porém manchados, entende? Com defeito. Então você pode, inclusive nosso trabalho aqui no TTLcast é justamente isso, você conseguir... trazer, né, a cultura até secular, né? Sim, mano, mostrar que, tipo, cara... Existem ideais cristãos. Sim, exatamente. Pessoas que não são cristãs fazem coisas boas também. Sim. Elas conseguem trazer obras que nos apontam a Cristo. Sim, sabe? sim. Então, Inclusive, eu admiro muito a sinceridade. Desculpa, mas eu admiro muito a sinceridade dos diretores não cristãos de colocar essa profundidade nos personagens dele. Porque o Batman reconhece que ele não é capaz de nenhuma forma de suprir aquilo que uma cidade precisava, né? Sim, a redenção que a cidade precisava. Pô, ele vê que é um fardo muito pesado pra ele, né, cara? Totalmente. É um fardo que ele não vai suportar. E nem ele, sozinho, né, quanto o Batman, nem ele com a equipe dele, porque ele tem uma equipe por trás, né? Ele tem um background, ele tem a parte da polícia, porque a polícia também é outra parte corrompida, mas eles não conseguem botar ordem em Gotham. E você traz para o mundo real, a gente é do Rio de Janeiro,
A gente sabe o caos que é o Rio de Janeiro, né, mano? Pô, a Gotham perto do Rio de Janeiro é brincadeira de criança. Pô, entendeu? O bebê aqui nasce falando corrupção. Entende, mano? E, cara, as pessoas, elas tentam criar figuras messiânicas, e é muito triste ver cristãos fazendo isso, que vão, de alguma forma, trazer uma redenção, mas, cara, você pega os planos por trás, você vê cristãos que apoiam algumas coisas que são bem questionáveis, sabe? Cristãos que querem, é assim, não, a gente não quer ser oprimido, mas a gente quer oprimir, tá entendendo, Bruno? Sim, sim. E que vai completamente contra o que o Evangelho diz. E por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque elas buscam Messias que não é Cristo, sabe? Que não é Jesus Cristo. Entende? Elas dizem que acreditam na Bíblia, mas elas criaram um Jesus totalmente diferente. Sim, mano. É a mesma coisa que qualquer outra heresia já criada na igreja, né? Exatamente. Porque você diz que é cristão, mas na verdade você criou uma seita, né? Você pegou e distorceu o Cristo das Escrituras de acordo com a tua vontade. Sim, mano. E voltando ao assunto até do filme, né? Com isso tudo, eu vejo que Gotham, ela é capaz de fazer o bem, mas não um bem que possa redimir a ela também. E isso, eu estou enfatizando essa palavra redenção, porque eu acho que ela é meio que a ideia central até do próprio Batman, né? Você vê que Gotham, ela é capaz de fazer o bem, consegue ver o bem, ele consegue fazer o bem, mas esse bem é incapaz de redimir o mundo que ele vive. Sim. A única forma de isso acontecer é a gente tendo primeiro um Redentor que possa fazer isso, uma figura que seja capaz de tomar todas as dores de Gotham, toda essa coisa e fazer, combater a maldade de Gotham, né? Mas ao mesmo tempo seria necessário que esse Redentor estivesse em todos os lugares, que é uma coisa que o Batman tenta fazer. Justamente naquela cena do celular. Sacou? Sim. É um Redentor que precisa estar, sabe? De certa forma, se todas aquelas pessoas que estivessem com o celular, elas fossem uma pessoa que estivesse combatendo o mal de Gotham, Gotham teria sido muito melhor. Cara, o mais interessante também esse Redentor que você está descrevendo, ele é um Redentor que ele não briga por, como se diz, é um cara que ele quer tomar conta, mas não por interesse próprio, mas é um interesse que vai incluir todas as pessoas. O Batman, quando ele faz isso, é um crime e também é algo imoral, porque ele está fazendo isso de certa forma para benefício próprio, ele deixa isso bem claro, né? Não, eu vou, de qualquer maneira, eu vou pegar esse cara. Entende? Então, esse Redentor ele também não pode ser egoísta, né, cara? E quando a gente olha para Cristo, a gente vê justamente um Deus, entende? Isso é importante lembrar disso, que é Deus, que não está sendo egoísta, é um Deus que está se ajoelhando para lavar os pés dos discípulos, entende, mano? Porque é um Deus que se preocupa em glorificar a Deus, mas também que se preocupa com aqueles que estão ao redor dele, né, cara? E o homem, quando ele tem esse status de poder, ele tende a ser egoísta, sabe? Sim. Não, e a gente, até gerando também nesse tema da Imago Dei, né? A gente foi feito para reinar na criação. Sim. Com justiça. Sim. A gente foi feito para expressar a imagem de Deus. Né? E a gente só pode fazer isso, cara, quando Deus vive em nós. A gente não é capaz de expressar aquilo que Deus é se a gente não é nascido de Deus. Exatamente. Então, a única forma da gente ver a redenção da nossa cidade, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, né? A única forma da gente ver Cristo afetando tudo aqui, cara, é se a gente viver como Cristo. Com o Espírito Santo dentro de nós, fazendo parte dessa redenção. Que a obra, na verdade, é chamada a todos nós. Né? No início, lá no Éden, você vê Deus ordenando o homem a multiplicar, para que a imagem dele se espalhasse pela terra. E se espalhe pela terra, ele fala isso, né? Vão, multiplique-se, espalhem pela terra. E aí, até quando o homem se recusou a fazer isso, ele estava pecando contra Deus. E aí a gente vê isso em Mateus de novo. Quando você vê lá Mateus 28, 19 a 20, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Sim. Ou seja, a gente é chamado agora a fazer parte dessa obra da redenção, que Cristo começou na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. A gente agora é chamado a fazer isso pelos nossos irmãos, a gente ir pelo mundo, às vezes morrer como missionários, às vezes a gente ser escandalizado, né? A gente, de certa forma, ser um cavaleiro das trevas, Sim. mas não baseado numa mentira, né? Mas baseado naquilo que nosso Cristo fez na cruz. Sim. E a partir desse momento a gente consegue
de uma forma muito legal, o Schaefer e o Huckmacher falam muito bem disso, que a gente consegue agora fazer parte disso. Não precisa fazer arte crente, entendeu? Arte evangélica. Sim. Não precisa ser um cara que é um encanador que fica evangelizando todo mundo. Você agora pode ser um cristão que fazendo a arte cristã, sabe? Uma arte que expressa os valores morais, que expressa tudo isso. Cara, você tá glorificando a Deus. Sim, exatamente, mano. Então é vivendo uma vida comum, trabalhando como qualquer outra pessoa, Sim. mas vivendo como Jesus viveria no nosso lugar, que a gente consegue fazer parte dessa obra. E se eu não me engano, não sei se eu vou citar um livro aqui, mas com certeza estarei errado. Mas acho que é Tessalonicenses que fala, tudo que for posto a mão para fazer, faça como se fosse para Deus. Tu sabe onde está escrito? Cara, eu acho que tem aquela passagem de Coríntios, né? Que quer comais, quer bebais. Fazer tudo para a glória de Deus, sim, sim. Mas também tem essa do que for posto a mão a fazer, faça como se fosse para Deus. E, cara, é uma maneira de glorificar a Deus também. Quando você está no seu trabalho dando o seu melhor, entende? Você está glorificando a Deus. Pô, mas meu patrão é injusto, mano. O seu patrão que é injusto, não é você. Entende, mano? Porque também a gente tende a se corromper por conta da corrupção da sociedade também, sabe, cara? Obviamente, a gente já nasce corrompido. O Batman, inclusive, faz isso, desculpa. Ele mesmo faz isso. Ele, todo mundo tá corrupto, já tá rolando um caos, eu vou espionar no celular dos outros, eu vou fazendo. Pô, isso não justifica, sabe? A maldade do mundo não justifica a gente fazer a maldade. Sabe? Sim, mano, sim. Deus não precisa dos meios humanos pra fazer a obra de Deus, entende, mano? Ele tem o jeito dele de fazer. Se fosse pra fazer igual a gente faz, vamos ser a nossa esperança, né, mano? Tipo, eu vejo que existe essa necessidade de a gente entender a importância de Cristo, né? Na história do mundo mesmo, como o Cristo é necessário para que a cidade, né, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, assim como a de Gotham, né, ela chegue a Shalom, né, ela chegue a se tornar completa, ela se torne em paz, porque a falta de paz no mundo existe hoje por causa do pecado, né? Então, e Cristo ele precisa habitar em nós, ele precisa fazer parte da nossa vida. E exige uma certa agressividade até contra o pecado. E nisso eu concordo com o Batman, de certa forma, né? Porque exige um certo ponto assim, onde a gente onde a gente ataca com agressividade o pecado que há em nós. Não o pecado do mundo em si. A gente combate a injustiça, mas a gente não consegue mudar as pessoas. A gente tem que reconhecer isso. No máximo, trabalhar por melhores prisões, por melhores coisas, assim, para ter um sistema jurídico melhor. Mas o trabalho que começa é em nós. A gente tem que ter uma agressividade contra a nossa carne, que é esse lado do Coringa tão grande assim, né? Que nos tenta a viver num caos, que nos tenta a viver longe dos padrões de Deus. Mano, e o pecado ele também acaba meio que manchando a nossa noção do que é bom, do que é certo, né, mano? E, enfim, a gente acaba caindo naquela de que, mano, todo mundo faz, então vou fazer assim, vou usar as armas do inimigo pra vencê-lo, né, cara? Mas não, mano, a gente usa as armas da fé. E isso não pode ser negociado de maneira nenhuma. É verdade, eu vejo muito, por exemplo, sei lá, cara, eu faço isso porque dessa forma eu não caio naquele outro pecado. Tipo, eu faço esse pecado aqui porque pelo menos não é um pecado tão ruim quanto aquele. E indo pra esse, acho que o ponto final, assim, né, em relação a as considerações finais, né, que a gente vai fazer aqui, mas tipo, cara, não existe justificação pra fazer um pecado, sabe? Cara, eu prefiro, sei lá, assistir pornografia pra não cair com minha namorada do que cair com minha namorada. Cara, são dois pecados tão ruins quanto um contra o outro. E os dois ferem a tua consciência, ferem as pessoas que estão ao teu redor da mesma forma. Te fere, mano. Te afasta Total. de Deus, cara. Total. Entende? As pessoas acham, não, pelo menos eu pego contra mim mesmo, mas não é essa a ideia. Entende? Claro que você, fatalmente, infelizmente, você, vez ou outra, você vai cair. Sim, não adianta. O cristianismo não exclui isso. Entende? Mas, mano, você não pode usar isso como justificativo, porque também, eu já fiz muito isso. De eu cair em pecado e falar, poxa, mano, mas, uma hora ou outra a gente acaba caindo também, sabe? Eu acho que a gente também não pode ter essa trégua, a gente tem que entender isso, sabe? Mas também não pode se dar essa trégua também, entende? Acho que até em João, cara, aqui a Bíblia, 1 João, fala muito disso, sacou?
sobre essa questão toda assim mais pessoal do cristão, que eu acho que pega todos esses lados, sabe, do Coringa, da coisa toda. Tipo, ele fala, cara, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade de Deus não está em nós. Ou seja, tipo, a gente não pode excluir que existe um caos, que existe uma depravação em nós. Nós somos imagens que, infelizmente, foram manchadas pelo pecado. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Existe uma justiça, um clamor de justiça no coração do homem, que, cara, só pode ser preenchido pela cruz de Cristo. Exatamente. Cristo, ele é fiel e justo. O Batman não era, ele não era justo, ele não tinha um coração totalmente justo, ele usava de meios tortos, mesmo que ele justificasse de não matar ninguém, né, que ele não era capaz de matar ninguém, ele já tinha tomado muitos caminhos errados para chegar aos objetivos que ele queria. E Cristo ele não faz isso, ele toma um caminho totalmente justo na cruz. Mano, e a trajetória de Cristo até a cruz ela é muito interessante porque a gente está falando de Deus, que ele podia simplesmente revidar tudo que estava sendo feito com ele, mas ele está sendo fiel aos princípios dele, sabe? Sim. Ele está sendo fiel ao que ele pregou. Tipo, cara, eu não preguei isso aqui à toa, eu não quero trazer o ideal. Sim. Eu quero mostrar para vocês o certo e quero mostrar para vocês que é praticável. Por isso que ele se faz homem, entende? Totalmente. E ele é esbofeteado, cuspido, e mesmo assim ele continua fiel aos princípios dele, entende? Ele não usa métodos pecaminosos para glorificar a Deus, para consumar o plano divino, entende? Ele usa. Tá difícil, mas eu vou nisso aqui até o final. Inclusive ele Entende, pede, né? né? Ele clama, cara, Deus, por favor, Pai, se possível me tira desse cálice. Tipo, Afasta de mim me esse cálice, afasta, por exatamente. favor, porque eu não aguento isso. Eu não sou capaz humanamente, Jesus fala isso, né? Praticamente. Na minha humanidade, cara, eu não sou capaz de aguentar esse fardo que tá vindo. A ponto dele suar gotas de sangue, que hoje em dia é comprovado pela E, cara, medicina até que, tipo, quando uma pessoa tá diante de muito estresse, de um estresse muito grande mesmo, ela é capaz de suar gotas de sangue. E Jesus, tu vê o estresse que ele tava naquela hora, ele pensando na cruz que viria, ele já tava num nível tão grande que o corpo dele não aguenta. Cara, essa passagem ela é muito importante para nós hoje, para a gente entender que vai ter momentos que a gente vai querer desistir. E nós, por sermos apenas humanos, não humanos e Deus como Jesus era, Sim. vai ter momentos que a gente, cara, realmente não vai ter o que se fazer. Mas o que a gente faz? A gente pede ajuda a Cristo, entende? A gente, cara, ele passou por tudo isso, ele conseguiu. Eu vou pedir ajuda a quem pode me ajudar, entende? Eu não vou tentar fazer as coisas do meu jeito, como o Batman fez no filme, né? Eu não vou tentar resolver a situação do meu jeito, também não vou tentar resolver do jeito do outro, né? Que o Batman, ele perde essa noção de lei, aí ele tenta fazer o jeito do Coringa, o jeito criminoso. Sim. Eu não vou eu não vou tentar colocar a minha confiança em outras pessoas que são tão falhas quanto eu, que é isso que o comissário Gordon tá fazendo. Quer dizer, não é comissário ainda nesse filme, de versão final. Sim. Mas eu vou pedir ajuda a quem de fato pode me ajudar. Entendeu? E é isso que a gente faz, mano. Quando a gente tá na dificuldade, a gente pede ajuda a Cristo, sabe? A gente não tenta resolver do nosso jeito, porque tem momentos que não vai dar. Tem momentos que a gente não vai conseguir, sabe? E, cara, nesses momentos, a gente tem que recorrer pro verdadeiro herói que é Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça, né, cara? João mesmo fala isso no versículo 2, né? Tipo, no capítulo 2, 1 João. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele fala de novo essa ideia do justo, né? Sim. Então, tipo, de que o João não exclui nem um pouco a ideia de que nós temos a possibilidade de pecar. Nós somos pecadores. Nós temos esse lado depravado em nós. Mas Cristo é a nossa justiça. Exatamente. Então, é isso. Esse lado que eu penso, assim, em relação ao filme. A conclusão toda é essa, de que Cristo, ele é o único capaz de trazer essa redenção ao homem. Mas o homem, primeiro, ele precisa abraçar essa ideia, entender, aceitar, né, essa ideia de que ele tem uma escuridão nele, que ele tem uma maldade nele, que ele só pode se livrar disso diante da luz de Cristo. Justamente nesse 64:5 que ele diz: todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. E aqui tá boas ações e em outras versões tá a justiça do homem como trapo de imundícia, né?
E, cara, pra mim, esse versículo em si, ele resume muito bem o que é esse filme Cavaleiro das Trevas, né, cara? Que é um senso de justiça do Batman, é um senso de justiça do Harvey Dent, é um senso de justiça do Gordon, é o Coringa que é senso de nada, né? Que admite que tem os trapos de imundícia, né? Mas não busca nem um pouco melhorar. Sim, e no final a gente vê isso tudo e descobre que realmente a justiça do homem é a falha. A esperança do homem não pode estar no homem, né? A esperança do homem, ela não pode estar nas suas capacidades, não pode estar em outras pessoas. Você não pode levantar um homem como sendo a figura máxima de justiça, porque esse homem não existe, entende? Porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia, todos nós fomos manchados pelo pecado como uma blusa manchada por cloro, mas a nossa justiça tem que estar em Deus, entende? A nossa busca tem que ser Deus, sabe? A nossa lei, ela tem que ser baseada em Deus, aquilo que a gente tem por justo, por mais que o mundo inteiro esteja indo ao contrário, por mais que todas as pessoas estejam fazendo tudo errado. Não, mano, nós somos filhos de Deus, entende? Eu sei que, às vezes, há caminhos que, pra mim, parecem ser bons, mas são caminhos corretos, então eu prefiro abrir mão desses caminhos, sabe? Então eu prefiro não fazer as coisas do meu jeito, entende? E Isaías, quando ele traz essa passagem, ele fala, toda vez que eu leio isso, é falado a mim no meu coração que, cara, não tenta fazer as coisas do seu jeito que vai dar errado, sabe? Não tenta se justificar, entende? Não tenta você salvar o mundo, porque você não vai salvar o mundo, essa que é a verdade. É verdade. Então, confie em Deus. Esse é o recado principal do TTLcast de hoje. A sua justiça é falha, o senso de justiça humano é falho, mas Deus é justo e é nele que confiamos. Não é em pessoas, não é em heróis, é em Cristo. Maneiro. Show. Curti o TTLcast de hoje. Hoje foi maneiro. Tem uma mão. O próximo a gente tem que ver qual é, mas deve ser um filme que não seja super-herói, né? Vamos pra outra parte. A gente não vai trabalhar só herói, nem só filme, né? Nem só filme, às vezes a gente vai falar de música, livro. Música vai dar bastante polêmica. Vai dar polêmica mesmo. Vai dar bastante polêmica. Deixa a vida me levar, né? Brincadeira. Ou não. Só se Jesus for a nossa vida. Calma. Valeu, galera. Então é isso, galera. Até a próxima. E curte, compartilha, se inscreva no canal. Mostre pros seus amigos e pros seus inimigos também. Não tem inimigos. Caso você tenha, mostre pra eles e vire amigo deles. Ou não. Ou só manda pra ele mesmo. Amigos. Pode mandar pra eles, entendeu? Que é o mais importante. Ame seus inimigos. Isso aí.